Doutora, como que a física quântica salvou a sua vida? Por gentileza. Uau. Seja bem-vinda ao Link. Você teve uma experiência de quase morte, né? Exatamente. Muito obrigada por esse convite maravilhoso. Tenho certeza que após esse programa, milhares de pessoas vão mudar completamente a sua vida financeira. Porque conhecimento é poder. E a partir do momento que você tem o conhecimento para aquilo que você precisa mudar, a vida se transforma. Obrigada, meninos. Imagina. A física quântica, ela literalmente salvou a minha vida. Eu tive um problema renal muito grave. Eu fiquei alguns anos fazendo diversas cirurgias, litotripsia, uretotripsia. Até que chegou na minha 4ª cirurgia, mais evasiva. Quando eu saí do hospital, eu estava com o duplo J. Duplo J é um pedaço de ferro que fica no seu canal para abrir o canal e sair por ali sair as pedras. Que é um pedaço de ferro que machuca muito. Você anda, você caminha, você sente ele, né, em você. Eu já estava há alguns anos... Dentro de você? Dentro de você. Fica dentro do seu canal, né? Um pedaço de ferro desse tamanho. Caramba. E eu achei que aquela seria a minha última cirurgia, né? E quando eu saí, eu senti ele. Falei, não acredito. Aí o meu médico veio e falou, olha... nós descobrimos que você tem 4 ureter. Todo mundo tem 2 ureter, um de cada lado. Você tem 4. Então, quando a gente abre com o duplo J de um lado, as pedras vão para o outro. Quando a gente abre do outro, vai para o outro. Então, elas ficam, né, entre vários canais. Por isso, né, a inflamação tão grave. Naquele momento, eu vou falar um pouquinho da minha história antes disso, né, para que vocês entendam. Naquele momento, eu estava muito exausta. Só quem fica dentro de um hospital, quem fica internado, sabe o que é viver aquilo. Você é um pedaço de carne ali dentro, com as pessoas te furando o tempo todo e você realmente implorando para que as pessoas te furem, porque a dor é muito profunda. Então, eu falei para o doutor, eu não vou mais operar. Então, ele me disse, se você não operar mais, isso é um suicídio consciente. Eu falei, tudo bem, quanto tempo de vida eu tenho? Ele falou, se você continuar dessa forma, 6 meses. Nossa, que corajoso. Então, eu saí dali realmente acreditando, não tinha física quântica ainda, acreditando que eu tinha mais ou menos 6 meses de vida. Que ano era isso? Isso era em 2014. Tá. 2014. Ok. Fui para casa e fui pesquisar coisas para fazer antes de morrer. Então, pular de um bungee jump, fazer um retiro espiritual, alguma coisa que eu não tivesse feito ainda. E fazendo essas pesquisas no Google mesmo, de coisas mais espirituais, etc., eu vi um vídeo do Amit Goswami, que falava sobre como os nossos pensamentos, sentimentos e emoções criam nossa realidade. Como as nossas células estão recebendo as ondas de informação das nossas emoções. E aquilo foi muito incrível, porque eu não senti que eu estava aprendendo. Eu senti que eu estava relembrando. Eu senti uma verdade naquilo. Eu não assisti, apesar de ser da área de engenharia, eu não assisti aquilo e falei, ai, que besteira, né? Eu senti aquilo como, de alguma forma, eu sei que isso é verdade. E aí eu mergulhei nesse conhecimento, cheguei até a metafísica, né? E fui entender o porquê os meus rins, né, estavam naquelas condições. E, através da metafísica, o rim está neuroassociado ao medo. Tudo que eu vivi a minha vida toda. Então, conforme eu fui estudando a metafísica, eu fui entendendo o porquê da minha doença. Ok. Cheguei em diversos nomes. Professor Hélio Couto, que eu sou apaixonada, para mim é uma grande referência. Bob Proctor, Deepak Chopra, etc. Todos esses nomes. E eu comecei um processo de reprogramação mental. Em 3 meses e 2 dias, eu fui para o hospital. Eu acordei de madrugada com a cólica renal. Eu fui para o hospital, fui internada. Ali, eu fiquei tomando morfina junto com tramal. No outro dia, o médico plantonista me disse, você não quer ficar aqui internado? Eu tinha um plano de saúde muito bom, fica aqui ao invés de ir para casa. Eu falei, não, doutor, eu tenho certeza que eu tô curada. Aí ele falou, olha, eu acredito em qualquer crença, eu respeito qualquer crença, mas burrice não. Então, se você quer ir embora, pode ir. E eu fui embora mesmo. Eu cheguei em casa, eu estava à base de tramal, à base de morfina, então eu não estava sentindo dor. E quando você tem um problema renal, você tem muita vontade de fazer xixi. Eu estava com muita vontade, mas eu ia até o banheiro e não conseguia. Até que chegou um momento que eu sentei ali e fiquei. Falei, não, eu só vou sair daqui quando eu conseguir fazer xixi. Aí eu senti como se, sei lá, centenas de mangueiras do corpo de bombeiros ligassem no meu abdômen. Era uma pressão, uma coisa diferente. E aí, quando eu consegui fazer xixi, saíram todas as pedras.
Eu peguei uma luva, peguei todas essas pedras, voltei pro hospital, porque qual que era o medo, né? Deles falarem, não volta pra casa. Nada, não doeu nada, tá? Eu não tava sentindo nada, eu tava muito medicada. Não sangrou nada, mas saíram as pedras. Ok. Voltei pro hospital, né? Mostrei pra ele as pedras, ele ficou desesperado. Ele falou, não, pelo amor de Deus, vamos fazer exame. Porque quando a pedra ela passa pelo canal, que é muito fininho, qual o risco? De uma hemorragia interna. E aí eu peguei e fui fazer os exames. E nos exames não tinha nada. O meu caso foi para o Congresso de Urologia de 2014 como um caso não explicado pela ciência, né? Eu deixei a minha carreira, que era na área de saúde, segurança e meio ambiente, e abri o que hoje é o Instituto Doutora Próton. Caramba! Que história, para começar. Você acha que você tinha uma mentalidade de escassez que criou essa doença? E Não. o que foi feito dentro da tua mente para... Não era escassez, mas era a minha mente doente. E agora eu vou explicar para vocês. Quando eu nasci, o meu pai fugiu e a minha mãe tinha 18 anos de idade. A minha mãe, né, muito jovem, continuou morando com os meus avós. Meus avós foram quem me criaram, né? Certo. Meus avós são da congregação cristã. E eu cresci num ambiente muito desafiador, né? Meu pai tinha ido embora, logo depois a minha mãe foi embora, ela se casou também, eu fui criada pelos meus avós. Meus avós eram da congregação e eu já nasci uma criança com mediunidade. Então eu via muita coisa e era muito desafiador e eu não entendia aquilo. Então eu gritava durante a noite, eu chamava os meus avós. Os meus avós não sabiam como lidar com aquilo. Então eles falavam, você não vai para a igreja, se tivesse indo mais para a igreja, se tivesse orando mais, isso não estaria acontecendo. E realmente eu comecei a crescer aterrorizada, porque eu achava que, de fato... O problema estava em você. O problema estava em mim e tinha alguma coisa ali com o diabo, porque eu via muita coisa negativa, eu via muito vulto, eu via muitos seres com imagens demoníacas. Então, eu fui crescendo uma criança depressiva, uma criança que tentou tirar a vida algumas vezes, né? E pela religião dos meus avós, aconteceu uma coisa muito incrível, porque o meu avô, ele não lia livro de história para mim, ele lia o Apocalipse. Ô, louco. Então, ele Nossa. falava, né, senta aqui para você ver como a vida, né, a gente só tá aqui numa passagem, você tem que entender o que tá acontecendo nesse mundo, nós já estamos no fim do mundo. Naquela época já falava que nós estávamos no fim do mundo. E ele lia Apocalipse. E eu morria de medo, porque quando falava do mar de fogo e das pessoas queimando eternamente, toda vez que eu pensava em tirar a minha vida, toda vez que eu pegava remédio, toda vez que eu ia pra rua, eu pensava, mas e se isso for verdade? Eu era muito jovem ainda, mas eu tinha muito medo. Eu falava, mas se isso for verdade? Aqui tá ruim, mas ficar queimando pela eternidade Acho que é pior pior. ainda, é pior ainda. Então, isso salvou a minha vida também, porque eu nunca tive coragem de fazer nada, porque quando eu chegava na hora, eu falava, não, eu tenho medo, né, do outro lado do véu ser pior. É o medo com a sua função de sobrevivência, né? Exatamente, exatamente. Porque eles programaram a minha mente, né? Quem programou a minha mente na infância foi minha avó e meu avô. Então, nós já somos a somatória dos nossos pais. Então, quem eu sou? 50% pai, 50% mãe. Que são 50% meus avós, tataravós, etc. Toda a ancestralidade. Ok, você já vem para o planeta com a programação mental da sua ancestralidade. Biológica, mental, emocional. E então, o momento que você fica no ventre da sua mãe, que nós chamamos de vida intrauterina, é muito interessante, porque tudo que você vive, tudo que a sua mãe vive na vida intrauterina, você vive sentindo como se fosse com você. Então, por exemplo, se a sua mãe ela recebeu muito amor, muito cuidado, você já nasce com uma pré-programação de muito amor. Mas se a sua mãe passou por muita violência emocional, se ela foi deixada, se ela foi abandonada, se ela foi criticada, você vive toda essa dor que ela está vivendo, mas como se fosse contra você. Então, você já nasce com essa pré-programação. Do momento que você nasce até seus 7 anos de idade, você não tem a mente consciente. Você só tem a mente inconsciente. A mente inconsciente, ela é um jardim onde tudo que você planta dá. Ou seja,
quem estava programando esse jardim eram os meus avós, com uma base, né, da igreja evangélica muito forte. Então, apesar de já ter vindo muito diferente com mediunidade, eu não entendi o que era mediunidade. Naquela época, eu achava que era o diabo mesmo que estava me tentando, era o diabo mesmo que estava tentando me persuadir, né, para não ter uma vida, né, positiva. Ok. Saí dessa infância e fui para a adolescência com muitos problemas de saúde. Eu tomava antibiótico todo mês. Eu tinha garganta inflamada todo mês. Eu era uma criança, eu já nasci com obesidade. Então, na minha adolescência, eu cheguei a pesar 98 quilos. Nossa. Então, tudo isso são marcas o quê? Da dor. O corpo, ele fala. E ele fala através da somatização. Sim, os recados. Né? Exatamente. Então, eu fui crescendo uma adolescente depressiva, ansiosa, com muitos problemas de saúde. Eu sempre estava no hospital, sempre tinha alguma coisa. Quando eu fiz 18 anos, eu sempre muito revoltada, a minha mentalidade era: vou trabalhar, vou ganhar muito dinheiro e vou sumir daqui. Eu cresci no interior, né, na periferia do interior de São Paulo. E aí eu fui para minha primeira experiência de trabalho, que foi telemarketing. Na época, o meu salário era R$260. Caramba. Né, para trabalhar de domingo a domingo. Claro, né, que com inflação, enfim, Sim. não é como hoje, R$260 hoje, mas esse era o salário da época. Isso me revoltou ainda mais, porque quando eu vi que eu tinha que trabalhar de domingo a domingo e aquilo não pagava nenhum curso técnico, né, eu falei, como que eu vou fazer? Então, eu fiquei uns 7 meses nessa empresa, depois fui para o shopping vender cartões na C&A. Já foram abordados pelas pessoas na C&A? Já. Tratem elas com respeito, Sim, viu? Sim. E peguem o cartão sim, porque eu fiz isso por quase um ano. Ajuda elas. Então, ajuda elas. Então, depois eu fui para a C&A, meu salário era R$350. Eu queria fazer faculdade de qualquer coisa, mas não tinha ainda, não pagava uma faculdade. Então, dentro do ônibus, eu passei na frente de uma escola técnica e estava uma faixa, né? Faça uma prova aqui e ganhe até 50% de bolsa. Daí você falou, Perfeito. agora é a vez. Eu olhei os nomes e tinha lá, técnico em biomedicina. Eu achei o nome chique. Eu achei o nome bonito. Falei, nossa, isso aí que eu vou fazer. Eu nem sabia o que era. Entrei lá, fiz, né, a inscrição lá para fazer a prova. E no dia que eu cheguei lá, eu estava conversando com todo mundo. Eu sou muito comunicativa. E aí o professor do curso de segurança do trabalho veio. E ele falou, que curso que você vai fazer? Eu falei, técnico em biomedicina. Ele falou, você vai ficar mexendo com xixi, cocô o resto da sua vida? Eu falei, mas não é para fazer análises laboratoriais? Ele mas o que você acha que você vai analisar? Eu falei, não, mas tudo bem, o salário base era 1.280, era muita coisa, né? Imagina, eu ganhava R$350. Aí ele falou, olha, eu sou o coordenador do curso de segurança do trabalho. O piso do técnico de segurança é R$1.800. Muito mais. Olha. E você só vai andar pela empresa com uma prancheta na mão, só vai cuidar das pessoas, fazer treinamento. Mudei na hora, né? Risquei técnico em biomedicina e fiz a prova e consegui 50% de bolsa para fazer o curso técnico em segurança do trabalho. Bacana. Fiz o curso, né, de segurança do trabalho e me formei em 2008. O que estava acontecendo no planeta? Crise. Aquela crise financeira absurda. As empresas estavam mandando embora. Automaticamente, saí do estágio, não consegui ser efetivada, não consegui uma vaga na área, então eu fui para 25 de março comprar CD, DVD, roupa falsificada. Se virou. E fui me virar, né? E eu vendia na feira, vendia para os meus vizinhos, vendia para amigos. Eu fiquei um ano assim até conseguir entrar, né, na área. Entrei na área, comecei a estudar, fui me formar em muitas áreas, meio ambiente, normas nacionais, internacionais, OSAs, até que eu me tornei coordenadora, resumindo muito, né? Coordenadora em saúde, segurança e meio ambiente. Mas por que explicar isso é importante para vocês, para todos vocês que estão nos ouvindo? Porque muitas vezes a gente começa, a gente tenta, e aí quando não dá certo a gente já desiste. E aí as pessoas nos assistem, vê eu, vocês, e fala, nossa, mas para eles é fácil. Não foi fácil. Uhum. Nunca foi fácil para mim.
E eu falo para os meus alunos, nada é fácil, mas é possível. Então, se uma pessoa faz, você também pode fazer. Você também é capaz. Exatamente. Se você pode viver essa vida na primeira classe, não aceite viver essa vida na segunda classe. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu era coordenadora em saúde, segurança e meio ambiente. Eu estava começando a ter uma vida mais digna. Tinha comprado o primeiro carro bonito, carro decente. Tinha viajado pela primeira vez de avião, etc. Mas aí eu comecei a ter essas dores renais. E aí, 2 anos de muitas dores, de muitas cirurgias, o médico vem e fala isso pra mim. Então, veja que a minha alma estava cansada. Então, não foi somente, nossa, né, não quis lutar contra a vida, não quis, né, lutar pela vida. É porque eu já vinha de um histórico, desde o momento do meu nascimento, de muita dor. Muita luta, Então, né? quando eu consegui estabilizar, eu falei, nossa, agora minha vida vai acontecer, vem essa doença. Então, eu estava exausta. Foi isso que me fez falar pro médico, não, chega, eu não vou continuar aqui. Eu não vou ficar mais lutando para viver. Se não é para eu viver, tá tudo bem. Se acabou, né, o meu tempo aqui no planeta, ok. Enfim, achei que teria 6 meses, mas aí me curei, né? Metade do tempo. Metade do tempo, foi incrível. E eu fiquei tão apaixonada, tão loucamente apaixonada, que eu deixei a minha área de segurança do trabalho e comecei essa empresa do zero, sem R$1. Eu não sabia como. Mas eu já tinha programado na minha mente que o como não é um problema meu. O como é um problema do universo. Qual que era o meu papel? Fazer acontecer. Então, essa empresa, primeiro, seria uma empresa de palestras motivacionais com o embasamento da física quântica. Eu já era palestrante na área, né, de segurança do trabalho. Sim. Mas ninguém queria me contratar. E como eu sempre fui muito comunicativa, eu tinha muito network, então eu ligava para os diretores, para os gerentes, para todo mundo que eu já tinha trabalhado. Falava, olha, deixa eu fazer uma palestra aí, as pessoas só precisam me ouvir. Eles falavam, só se for de graça. Tá bom, vou de graça. E aí eu comecei a fazer palestras de graça. E já nas primeiras palestras, as pessoas me falavam, você atende individualmente? Quando me falaram isso, eu falei, não sei, o que eu respondo? Eu falei, atendo. Eu não sabia como atender individualmente também. Mas isso era problema do universo. Exatamente. Gente, eu tenho isso na minha mente o tempo todo, independente do que vai acontecer. Isso não é um problema meu. Eu já tenho muitos problemas. Isso é um problema do universo. O meu papel é criar. Se eu crio a minha realidade, então eu não tenho que ficar preocupada em como vai ser feito. Eu tenho que fazer o que é possível nas minhas mãos e depois deixar... E depois soltar. Deixar o universo agir também. Não é simplesmente uma loucura imaginária. Quero ganhar R$1 milhão e vou ficar mentalizando e vou deixar para o universo. Não, eu trabalhava de domingo a domingo, tá? Os primeiros anos da minha empresa, eu trabalhei de domingo a domingo por pelo menos uns 5 anos seguidos, sem nenhuma viagem, sem comprar nenhuma peça de roupa. Mas eu sabia que se eu criava minha realidade, eu só tinha que ter um pouco de paciência que o negócio ia acontecer. Então, começou com essas palestras gratuitas, as pessoas me perguntavam se eu atendia, e aí eu explicava para elas. Não sou terapeuta, porque na época, né, eu não era. O que eu posso fazer é ensinar vocês o que eu aprendi, o que eu estudei, né, que me curou. E aí, né, vocês aplicam. Só que física quântica, maravilhosa, é uma coisa muito incrível. Não tem como não ter resultado. Não existe a possibilidade de não ter resultado. Se você aplicar, você vai ter resultado. Então, o que começou a acontecer? As pessoas começaram a se curar do câncer, de ansiedade, de problemas de autoestima, começaram a performar melhor no trabalho. E elas começaram a falar para os seus amigos sobre o meu trabalho. Eu ia nas palestras da cidade, ia em eventos de networking. Então, a minha empresa cresceu assim, boca a boca, até chegar a pandemia. Então, quando chegou a pandemia, eu estava muito bem em termos clínica, né? Eu só tinha clínica, não tinha a minha empresa no mercado digital. Então, eu já faturava ali uns 25, 30 mil reais, né? Como terapeuta, eu já tinha me formado em centenas de áreas ao longo dos anos. Já estava estável ali, confortável. Já estava estável. Depois de tudo que você passou, né? Exatamente, mas já estava feliz. Aquilo para mim, gente, já era incrível, entendeu? Eu fui criada por um pedreiro e uma dona de casa. Você ter um salário de 25 mil reais, eu era a pessoa mais rica da minha família. Você estava grata. Extremamente grata. Eu tinha uma clínica de 2 andares no prédio, né, com 1 metro quadrado mais caro da cidade. Eu já estava muito bem, muito feliz, muito grata, curada, bem, enfim.
Mas aí veio a pandemia. E aí eu tive que fechar as portas da clínica. Só que aí já é diferente. Eu já tinha outra mentalidade, diferente daquela menina, né? Que virou pro médico e falou, chega, não quero. Hoje, né? Com uma mentalidade diferente, eu pensei, bom, vou fechar as portas. O que eu posso fazer? O que está no meu controle? Eu não sei quanto tempo isso vai durar. E eu achei que ia durar no máximo 1 mês, né? Foram anos. Todos nós. Mas a primeira coisa que eu pensei foi... Bom, preciso atender online. É isso que eu preciso fazer. Só que o meu forte, eu trabalho com o meu método, que é hipnose com reprogramação mental. E eu nunca tinha hipnotizado uma pessoa online. E aí eu falei, bom, não sei como vai ser. Mas o como... Não é um problema meu, como é um problema do universo. Exatamente. O meu papel é tentar fazer o meu melhor e o máximo que vai acontecer é eu devolver o dinheiro pro meu paciente e falar, não consigo. É isso. Deu muito certo, foi incrível, foi maravilhoso. E naquele momento que eu comecei a atender online, eu tinha, sei lá, 15 mil seguidores nas minhas redes sociais. As pessoas entravam em contato querendo terapia, mas elas não tinham dinheiro para fazer terapia, mesmo que minha terapia fosse, né, um valor muito irrisório na época. E aí eu tive uma ideia, eu falei, bom, não podemos sair, temos que ficar dentro de casa, né? Minha agenda não tava lotada como era antes, porque eu estava começando a atender online. Falei, eu vou fazer um grupo no WhatsApp e vou disponibilizar todos os tratamentos de reprogramação mental da minha empresa gratuitamente para as pessoas. Não sei se a gente vai viver, se não vai morrer, pelo menos estou fazendo coisa boa, né? E vou fazer lives, nunca tinha feito uma live. Falei, vou fazer aulas uma vez por semana no Instagram, ajudando as pessoas a passar por isso. Ok, criei esse grupo. Começaram a vir centenas de pessoas para esse grupo gratuito. Até que eu tive a ideia. Falei, bom, vou fazer um sistema de troca. Para as pessoas entrarem no meu grupo e aprender e fazer minha reprogramação mental, elas precisam fazer um story por dia contando a transformação que elas estão vivendo. Porque são transformações surreais. E aí as pessoas vendo os stories dos outros começaram a chegar e começou o boca a boca, né? O boca a boca, ainda mais boca a boca a internet digital, né? A internet ficou muito poderosa na época da pandemia. É poderosa hoje, mas naquela época as pessoas estavam 24 horas ali. Então, a minha rede começou a crescer. Até que um dia, eles são meus parceiros até hoje, né? Adoro. Até um dia que eu olhei uma propaganda do Resiliência Humana falando, vocês querem divulgar aqui com a gente, crescer sua página e tal. E eu não tinha muitos recursos naquele momento. Eu lembro que era R$500 por 3 posts. Na época, isso era muito dinheiro para mim. R$500 para 3 posts. Eu atendi a pessoa 1 mês para ganhar R$500. Eu falei, não, vou tentar. E foi surreal, foi um salto quântico. Foi uma coisa que nunca mais aconteceu naquele nível. Subiu o meu primeiro post, eu atualizava, saía de 15, 16. Aí eu atualizava 18, atualizava 20. Por segundos, assim. Foi uma coisa muito incrível. Eu saí de 15 mil seguidores para 100 mil seguidores em 1 mês. Olha! Depois de 100 mil para 200 mil em 3 meses. E aí, sim... Aquilo que era só um grupo gratuito se transformou numa mentoria. O que era só um trabalho ali voluntário de ajuda ao próximo mesmo se transformou num produto que hoje eu faturo múltiplos 7 dígitos no ano. Caramba. Que história incrível. Genial. E para tudo isso você usou, desde se a gente voltar lá, né? Você estava doente, você estava sem dinheiro totalmente. Com medo. Com medo. Com dúvidas. Com muitas dúvidas. Você usou a física quântica que você começou a aprender na tua, né, na doença que você teve. Para construir a minha nova realidade. Se você pudesse explicar para quem nunca ouviu nada de física quântica para alguém, como que ela funciona? Ela tem a ver com energia, vibração? Totalmente. Física quântica é uma área da ciência que estuda o universo e como o universo se manifesta. De uma forma muito básica. Uhum. Tudo, isso é comprovado, tá? Comprovado, né, pela ciência, que tudo no universo é energia. Como tudo é energia, tudo tem uma vibração, tudo tem uma frequência vibracional. Nós somos os criadores da nossa realidade. E nós estamos criando essa realidade com base no que nós pensamos e sentimos. Tudo que a gente pensa gera um sentimento.
Esse sentimento, ele ativa o nosso campo eletromagnético. Essa onda, ela entra em contato com o universo, que é um campo de eletromagnetismo, que nos devolve a mesma onda. Ou seja, nós não atraímos aquilo que nós queremos. Nós atraímos aquilo que nós somos. Então, vou explicar. Se eu pegar o meu braço... Se todo mundo que está nos assistindo olhar para o braço agora, vai ver o quê? Pelo, pele, gordura, músculos, ossos. Certo. Vou lá para a região abdominal. Atrás dos ossos, nós temos o quê? Órgãos. Vou pegar qualquer órgão, vou pegar o coração. Coloco o coração sobre um microscópio potente, começo a ampliar a imagem, o que eu encontro? Células, moléculas, átomos, prótons. Continuo ampliando. O que eu tenho dentro de um átomo? Prótons, elétrons e nêutrons. Amplio mais. Quarks. Amplio mais. Eu tenho o quê? O vácuo quântico. Energia. Se eu pegar essa caneca e colocar sobre um microscópio potente, o que eu encontro? Células, moléculas, átomos, prótons, energia. Esse microfone, esse tecido, qualquer coisa no universo... É energia. Tudo é energia. Quantos tipos de energia nós temos? Um só. Isso quer dizer que eu e vocês somos uma coisa só. Quando você entende isso, que tudo no universo é uma onda só, que você é uma centelha divina da criação, do todo, porque se só existe um tipo de energia, quem é Deus? Nós mesmos. E quem é você? Nós mesmos. É como se Deus fosse o oceano e nós fôssemos uma gota. Mas não existe o oceano sem gota. Nós somos uma coisa só. Quando eu despertei para isso, eu entendi que o que era a doença? A somatização das minhas crenças. A somatização das minhas dores. Então, assim como eu inflamei o meu corpo, eu inflamei as minhas células e adoeci elas, e o nosso corpo se regenera, tem partes do nosso corpo que se regenera 100% em 7 dias. Como o cérebro, por exemplo. Isso quer dizer que a cada 7 dias, o seu cérebro não é mais o mesmo. As nossas células se regeneram todos os dias. Logo, eu entendi que se eu parasse, se eu saísse da vibração da dor, se eu saísse da vibração do medo, que era muito grande, meu pai foi embora, minha mãe foi embora, eu sou criada somente pelos meus avós, 2 idosos, um pedreiro, uma dona de casa. Qual que vocês acham que seria meu futuro se eu não tivesse conhecido a física quântica? A mesma deles. Entende? E pior, eu não tinha uma família grande. Eu tinha minha avó e meu avô. Então, eu fui uma criança que cresci com muito medo. Medo de tudo, medo da vida, medo do meu futuro. Então, eu saí da frequência vibracional do medo e comecei a me comunicar com as minhas células. Então, ao invés de olhar para o espelho e falar gorda, feia, burra, pobre, que era o que eu ouvia. Eu sofri muito bullying na escola por conta da minha aparência. A sua Então, conversa interior era essa. Era essa. Por quê? Porque as pessoas que me programaram, não como vítima, tá? Só para entender mesmo. Porque nós não somos vítima de ninguém. Mas as pessoas nos programam por um tempo. Principalmente quando nós somos crianças. Então, as pessoas que estavam me programando, o meu meio social, não só minha família, mas o meu meio social, me diziam o quê? Que eu era feia, que eu era gorda, que eu era pobre, que eu nunca ia ser ninguém. Então, o que vocês acham que a criança acreditou? A minha criança acreditou nisso. A escassez, né? Quando você desenvolve a sua mente consciente aos 7 anos de idade, a nossa mente inconsciente tem 95% do poder e a nossa mente consciente 5%. Nós estamos agindo 24 horas por dia inconscientemente. Dificilmente o nosso consciente assume a rédea do que nós estamos fazendo. É a programação. É a programação. É o CD que tá tocando, entendeu? E também o consciente, ele é baseado no passado, enquanto que o inconsciente, Exatamente. né? O subconsciente. Agora, o consciente As memórias não, o consciente tá limitantes. aqui. É, exato. As memórias limitantes. Nós estamos usando o que neste momento? A nossa mente consciente, Racionalidade. né? Que entende o aqui, o agora, tempo, espaço. Mas essas informações que eu estou pegando com a minha mente consciente, elas estão vindo da onde? Do meu inconsciente. Da onde eu armazeno. Então, quando eu entendi isso, a primeira coisa que eu fiz e a primeira coisa que eu faço com os meus alunos e os meus pacientes é amor próprio. Então, eu precisava parar
de emitir aquela onda de informação para as minhas células. Para acessar esse disco que está no subconsciente e trocar ele, uma maneira seria o amor próprio? Como que eu acesso algo que está inconsciente, entendeu? Nós acessamos 24 horas por dia, por exemplo. Conforme eu começo a falar aqui, vocês começam a prestar muito atenção no que eu estou dizendo, vocês já não estão mais conscientes. Vocês já estão hipnotizados. Vocês já estão num transe leve. Logo, a minha informação já está indo direto para sua mente inconsciente. Então, o processo de repetição, quanto mais você repete algo, mais aquilo se programa na sua mente inconsciente. Então, eu falava todos os dias, gratidão, Deus, por minha cura, eu me sinto completamente saudável. Gratidão, meu Deus, por minha cura, eu me sinto completamente saudável. Eu repetia não somente essa frase, porque eu fiz todo um trabalho de reprogramação mental, mas o meu processo de reprogramação mental também eram ondas de informação avisando a minha célula que eu me amava, que estava tudo bem, que eu sou saudável, que eu sou feliz, que eu me amo como eu sou. Isso vai mudando totalmente a bioquímica do seu corpo. Então, quando vinha a cólica renal, mesmo que eu fosse para o hospital, e eu tinha que ir para o hospital, tá? Eu tomava Tramal todos os dias, mas eu tinha quando vinha a cólica, eu ficava lá no hospital e eu falava, isso aqui tá querendo, né, me distrair. Tá querendo me distrair de quem eu sou. Eu estou 100% curada. Essa dor aqui é o meu corpo me mostrando que ele está se curando. É o que a religião fala perfeitamente. A ciência fala lei da atração. A religião fala fé. Fé decidida. Eu sei porque sei que eu estou curada. É uma certeza. E quando é uma certeza, você já opera em gratidão, gratidão, meu Deus, por minha cura, porque você já está confirmando. Você está afirmando para o campo que está recebendo essa onda. Gratidão, eu já tenho a cura. Então, como o universo não é um homem sentado numa poltrona, é só um campo de eletromagnetismo, o universo não tem outra escolha a não ser me devolver aquilo que eu estou vibrando. Lembra? O universo não me dá o que eu quero. É aí onde as pessoas se confundem na lei da atração. Elas dizem, eu quero algo. Então, elas pedem, elas mentalizam aquilo. O universo não te dá o que você quer. Nunca. O universo te dá o que você é. E você acessa o estado de ser com a gratidão. E o salto quântico que você deu, o que seria ele, para você explicar para o pessoal? E é possível acontecer mais de um? Ou você acredita que o salto quântico, ele é... Igual você teve o seu salto quântico, né? No seu projeto digital, digamos assim, né? O Lean também teve um salto quântico, né? A gente teve um momento que a gente saiu de 10 mil inscritos para 50. Que incrível! Foi um salto quântico considerável também. E a gente entende como sendo um salto quântico. Então, assim, o que seria o salto quântico e se você acredita que é só um que vai ter? Não. Ou podem ter outros também? Podem ter centenas de saltos quânticos na sua vida. O salto quântico seria uma coisa que poderia demorar muito tempo a acontecer no estalar de dedos? Quando a sua energia alinha com a energia do universo, que é prosperidade, que é crescimento, você tem um salto quântico. Ou seja, aquilo que geralmente para as pessoas leva muito tempo, para você acontece de uma forma estratosférica, né? Poderíamos falar dessa forma. Eu tive muitos saltos quânticos. Então, ter me curado, um salto quântico. Ter começado essa empresa do zero e hoje ser uma empresa com mais de 35 mil alunos, presente em mais de 44 países. Outro salto quântico, né? Faturamento da minha empresa. Uma empresa que começou com zero, hoje fatura múltiplos 7 dígitos. Salto quântico, crescimento das minhas redes sociais. Nossa, eu tive muitos saltos quânticos. Então, salto quântico é algo que você não controla, mas você cocria. Então, sempre que eu estou cocriando, por exemplo, nos meus processos de gratidão, a minha cocriação do momento é atingir 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Olha. E organicamente, vamos lembrar o pessoal, né? Organicamente. E tá muito incrível, eu já tô feliz, tá? Porque nesses últimos 3 meses eu subi 50 mil seguidores por mês, né? De forma orgânica. Então, quando eu me alinho com o universo, né? E entro em estado de graça, ou seja, estado de gratidão,
Gratidão, universo, por ter atingido 1 milhão de seguidores, né, no meu Instagram. É muito incrível, eu me sinto muito feliz, eu me sinto muito grata. Era um sonho. E não é só um sonho pro meu ego. 1 milhão de pessoas ouvindo essa informação que mudou minha vida. Então, isso aqui que eu tô falando, sou eu falando com o universo. Então, todo dia antes de dormir, eu visualizo... Meu celular tá na bolsa. A tela do meu celular já é 1 milhão de pessoas ali, né? Então, eu visualizo aquilo o tempo todo. E antes de dormir, eu entro em estado de gratidão, como se eu estivesse conversando direto... Como não? Para mim, eu estou falando diretamente com Deus. E eu vou agradecendo e sentindo a sensação de ter aquilo. Então, eu pulo, eu comemoro, eu pego uma champanhe, eu estouro a champanhe. Eu emito para o campo que já é meu. Então, o campo não tem outra escolha a não ser me devolver isso. Em algum momento. Em algum momento. Que pode ser hoje, após esse programa. Pode ser um grande salto quântico. E pode ser amanhã. E não me importa. Eu estou feliz se for hoje ou amanhã. A única coisa que importa é que eu sei que vai bater. E isso já basta. Muito bom, muito bom. E por que será que, por exemplo, eu sinto que as pessoas que têm baixa autoestima... elas geralmente vivem numa escassez. E pessoas de alta autoestima, elas vivem na abundância. O que acontece aí? Por que tem essa correlação positiva? Independente da crença de quem está nos ouvindo, se acredita em Deus, Yahvé, Buda, Hare Krishna, não importa. Eu vou usar o nome Criador, tá? Que é essa fonte inesgotável de energia. Olha que incrível. Se você sair na rua agora, se você pegar um avião, for para qualquer cidade ou país, você não vai encontrar ninguém igual a você. Deus te criou à perfeição. Quando você não se ama, quando você não ama quem você é, automaticamente você está renegando o Criador, quem te criou, quem você é, entende? Então, como você pode ser bem-sucedido se você não ama a própria criação do universo? É como se você estivesse rejeitando Deus. É como se você estivesse rejeitando quem você é, a fonte. Bem profundo. Porque o que acontece? A criança, ela não cresce se odiando. Ela não nasce não gostando dela. Se você perguntar para qualquer criança, até uns 5 aninhos de idade, você é bonito, eu sou lindo. Quem é a pessoa mais linda que você conhece? Minha mãe e meu pai. Não vai falar Angelina Jolie, Brad Pitt. Entende? Nem tem essa consciência. Não tem, né? porque ela tá ali no estado de todo. Agora, em que momento a gente passa a não se gostar? Quando a gente começa a crescer e começa a ouvir dos outros aquilo que eles acreditam que são os nossos defeitos. Os rótulos. Exatamente. Então, o que acontece? Você se desconecta da fonte. Você se desconecta do que você é. E quando você se desconecta da fonte, não tem como você criar abundância. Porque Deus é riqueza, Deus é abundância. Pode perceber que esse planeta, ele é abundante. Tudo foi criado à abundância. Se você pegar uma semente e jogar na terra, vai nascer ali, vai nascer alface, vai nascer uma fruta, vai nascer alguma coisa. Tudo no planeta cresce. E você é parte desse todo. É por isso que pessoas com baixa autoestima acabam tendo muita dificuldade de prosperar, de crescer, de ter relacionamentos abençoados, somatizam muita doença. Porque se você não consegue amar você não vai conseguir amar mais ninguém nesse planeta. Mas então, um caminho para uma pessoa de baixa autoestima conquistar uma alta autoestima seria qual? Primeiro, se for possível, terapia. Terapia é o melhor caminho. Primeiro, tenho condições, vai para terapia. Vai mudar completamente sua vida. Se eu estivesse começando hoje, eu tivesse o conhecimento que eu tenho, mas começando do zero, nem que eu tivesse que vender meu carro, mas eu faria terapia. É na terapia que você vai se conhecer. As pessoas pensam que se conhecem, mas elas não se conhecem. Na verdade, a maior parte das pessoas no planeta não sabem nem do que elas são feitas, não sabem nem o que é um átomo. Imagina, se eu não sei nem do que eu sou feito, como que eu vou entender esse sistema tão complexo que é a vida? Então, terapia. Não posso terapia? Então,
vai assistir podcasts como o de vocês, vai ler um livro, vai buscar autoconhecimento da forma que puder. No rádio, no podcast, no YouTube. Porque o conhecimento liberta. E através do conhecimento que você vai olhando para a sua história e vai falando, nossa, mas calma aí. Talvez não seja assim. Talvez eu não seja tão feia. Talvez eu não seja tão gorda. Talvez eu não seja tão magro. Isso que vocês fazem, que é trazer pessoas diferentes, com conhecimentos diferentes e disponibilizar isso gratuitamente na internet, é muito rico. Eu tenho certeza que tem uma mão crítica muito forte nisso. Porque as pessoas que estão ali imersas nas redes sociais, muitas vezes só reclamando, ou vendo fofoca, ou vendo coisas banais, quando encontram um canal desse, talvez, né, esse programa, esse momento, esse dia vai libertar a vida de centenas de pessoas ou até milhares de pessoas. E nós não estamos fazendo nada demais a não ser trocar informação do conhecimento que nós temos. Nossa, sensacional essa sua mensagem. Muito bom mesmo. Eu queria falar sobre a Matrix, porque tudo que você está falando, ou seja, se a gente pode criar a realidade que a gente quer, se a gente pode sair de uma doença que o médico dá 6 meses de vida pra gente, e você, com o poder da sua mente, você resolve algo que a medicina não consegue resolver, será que a gente vive numa simulação? Porque a gente consegue moldar a realidade? Vivemos numa simulação? Com base na ciência, não dá para saber, porque a ciência ela é muito exata. Ou você comprova, ou você não sabe, né? Mas eu vou dividir o meu ponto de vista. Como somos energia e temos a vida eterna, porque energia não morre, nós não somos seres humanos. Nós estamos seres humanos. As pessoas têm tanto medo de espiritualidade, de espírito, etc., mas nós somos espírito. Isso quer dizer que tivemos que vir de algum lugar. Da onde? Não sabemos. Se energia não morre nunca, então quer dizer que quando a gente sair desse estado, né, de matéria, também teremos que ir para outro lugar. Para onde? Também não sabemos. Mas eu penso assim, se nós somos uma centelha divina da criação, o que faria uma centelha divina da criação vir para um planeta da matéria? O que o universo faz sem parar? Crescer, expandir. Percebam, o universo não para de crescer. Não tem um fim. Então, quando nós estamos em estado, né, de espírito, e você tem uma oportunidade de vir para um planeta como esse, que é um planeta escola, dualidade, bem, mal, certo, errado, calor, frio. Imagina que incrível, você é um ser eterno. Você vai continuar sendo um ser eterno. Então, você vê uma oportunidade como essa de viver as dores que não tem no espírito. Como, por exemplo, sede, fome, sexo, alimento. Não seria muito interessante? Demais. Sabendo que você só vai viver uma experiência. Então, eu acredito que, como seres eternos, a gente escolheu vir aqui para viver essa experiência que ia nos marcar, porque essa experiência marca na alma, e nos faria ver qual o nível de amor que nós estamos com base, né, no que nós vivemos aqui. E a gente está aqui só para viver uma experiência humana, para que com essa experiência humana a gente continue crescendo e evoluindo, né, no que nós realmente somos, que é em espírito. Essa é a minha crença. Muito bom, mas, por exemplo, quando eu quero criar, mexer na Matrix, dado que é uma simulação, então eu posso mudar a minha realidade. E aí você falou as práticas que você faz de gratidão, de querer visualizar as coisas que ainda não aconteceram. Muitas vezes, quando eu estou fazendo isso, me bate muito, por exemplo, o teu exemplo do 1 milhão de inscritos. Me bate muito, tipo, eu não mereço ter isso ainda. Por conta da sua programação. Então, vamos lá. Como quebrar isso e criar uma crença de merecimento? Primeiro, achar que isso aqui é uma simulação é um ponto de vista, né? Nós não sabemos. Eu acho que tem muita coerência, tá? Mas não temos uma certeza. Não conseguimos mudar a Matrix.
e alterar a Matrix. Nós não temos esse poder. Nós temos o poder de mudar somente a nós. A nossa. Então, quando eu mudo, automaticamente a realidade que eu estou vivendo muda. Isso quer dizer que tem pessoas vivendo o inferno e o céu no mesmo lugar. Aqui, nesse mesmo metro quadrado, né, nessa mesma cidade, nós temos pessoas que estão vivendo o paraíso. Felizes, abundantes, casadas, filhos, etc. E nós também temos pessoas no mesmo lugar vivendo o inferno. Fome, doença, sofrimento. Ou seja, o paraíso e o inferno é aqui. Está aqui. E somos nós que nos colocamos na frequência do paraíso ou na frequência do inferno. Então, veja, até alguns anos atrás, eu vivi um inferno aqui na Terra. Hoje eu vivo o paraíso na Terra. O que mudou? A minha mentalidade. Então, para entender isso, eu gosto de usar um exemplo muito simples, que todo mundo entende, que é o CD. Lembra dos astecas, dos incas, que eles usavam um negocinho redondo, chamava CD, que colocava no rádio? Então... Videocassete. Nossa, né? O CD. Teve um momento que saiu o CD regravável, né? Que foi o auge, nossa. Dava pra apagar, Dava né? pra apagar e gravar outra coisa em cima. Foi incrível naquela época, né? Desculpa, vocês entenderam, então é porque tem a mesma idade que eu. Acabamos de nos entregar que somos velhos. Sim. Exatamente. Mas enfim, o CD regravável. Se eu pegar esse CD e gravar Xuxa, tenho 5 aninhos de idade. O que eu quero gravar no meu CD? Quero gravar Xuxa. Então eu pego o meu CDzinho, coloco lá no meu rádio e começo a ouvir Xuxa. Enquanto eu tenho 5 anos de idade, vai ser incrível. Hilari, hilarie. Vou cantar o dia inteiro, 20 vezes, 50 vezes. A criança faz isso, né? No Discman, né? Nossa, no Discman. Gente, quando... Eu não tive a oportunidade de ter um Discman. Mas eu lembro que um amigo teve um Discman e levou na escola. Quando eu usei o Discman dele pela primeira vez, eu achei a coisa mais incrível. Nossa. Fone de fio, olha o né? CD rodando aqui. Né? É coisa de adolescente. Mas, enfim, enquanto eu sou criança e tá tocando Xuxa, ótimo. Mas imagine que eu só tenho aquele CD e hoje, com 36 anos, ainda estivesse tocando Xuxa. Não ia ser insuportável? Seria insuportável. É o que o humano está fazendo. O humano está vivendo a sua vida adulta com as crenças que foram programadas lá na infância. Nossa. Como que eu reprogramo esse CD? Eu gravo em cima outra música. Então, hoje eu gosto de ouvir Beethoven. Então, o que eu faço? Eu pego o CD e gravo Beethoven. E se amanhã eu não quiser ouvir Beethoven e quiser ouvir Art Bach, eu vou lá, tiro o Beethoven e coloco o Art Bach. Pra quem não conhece, são os meus DJs preferidos. E eu coloco Art Bach, e se eu não quiser Art Bach, no outro dia eu regravo outra coisa. É assim que funciona a nossa mente. E a neurociência hoje comprova através da neuroplasticidade. Ou seja... O nosso cérebro é como se fosse uma massinha modelável, aonde eu posso modelar 24 horas por dia. E se eu tenho uma crença que foi programada ali, eu consigo, através do que nós chamamos de reprogramação mental, tirar aquela crença e gravar em cima outra. Então, por exemplo, hoje... Como que eu faço isso? Através da reprogramação mental. O que é um tratamento de reprogramação mental? Se você puder dar alguns exemplos. Vou explicar. O tratamento da minha empresa, eu vou para estúdio e eu gravo a junção de palavras que, em conjunto, vão gerar uma frequência vibracional na mente inconsciente e coloco em cima uma música na frequência vibracional que eu quero que fique tocando na mente inconsciente do meu aluno. Então, por exemplo... trilhas alfa, beta... Sim, eu vou colocando em frequências vibracionais. Então, por exemplo, primeiro tratamento que eu vou fazer é autoestima. Então, eu preciso fazer você vibrar na frequência do amor. Então, eu vou fazer essa reprogramação chegar lá na sua mente inconsciente com 500 Hz. Tá na frequência do amor. E tudo que eu falar na reprogramação mental já vai programando na sua mente inconsciente. Então, olha que incrível. Se uma mentira contada N vezes se torna verdade, imagina a verdade. Nossa. Então, eu coloco os meus alunos para ouvir. Vou dar um exemplo, né? O dinheiro vem a mim com facilidade, sem esforço. A primeira vez que a pessoa que está na escassez escuta isso, fala, ai, que besteira. Ela duvida. Ela duvida. E tá tudo bem.
Não é uma mágica. É porque ela pensa que o facilmente é fácil, né? Exatamente. Mas na verdade é de uma maneira fluida. Exatamente. E o que acontece? No outro dia ela vai ouvir de novo. E ela vai participar das minhas aulas. E eu vou começar a trazer todo esse conhecimento. E aí ela escuta de novo, de novo, de novo. Ela tá numa ambiência de prosperidade. E aí todo dia um fala, nossa, saí de 5 dígitos para 6 dígitos. Dobrei o meu salário, fui promovido. Ela começa a viver naquela ambiência e aí ela começa a acreditar. Nossa, olha, aquele ali conseguiu. E ela tá ouvindo ali. O dinheiro vem para mim com facilidade, sem esforço. Vai chegar um momento que já programou aquilo na mente inconsciente dela. Então, se torna natural. Por exemplo, se eu falasse para Maiara lá do passado, com o seu salário de R$260 como operadora de telemarketing, que hoje ela teria uma empresa que fatura milhões, naquele momento, ela fala, nossa, não acredito. É mentira. Entende? Porque ela não tinha a mentalidade que eu tenho hoje. Hoje, se você falar pra mim, sua empresa vai quebrar e não vai faturar milhões, eu vou rir. Porque não tem como. Não é uma realidade, entendeu? Não existe. Não tem fundamento. Não tem qualquer fundamento. A eu sua não fé entro em tá rapport. inabalada. Eu já provei. Não é só fé agora. Entende? Porque a fé é quando você vai conquistar algo ainda. Não, eu acredito que eu vou conquistar. Eu já conquistei. Eu faço isso todos os anos. Então, na verdade, agora eu quero sair do múltiplo 7 dígitos para 8 dígitos. E quando eu chegar em 8 dígitos, ótimo. Eu, ao invés de ajudar centenas de pessoas, eu estaria ajudando milhares. Aí eu quero ir para 9 dígitos. Não tem fim. Porque o desejo do ser humano e o poder de Deus, o poder de criador da nossa realidade, não tem fim. Assim como não tem fim para o criador. Caramba. E além desse exercício, tem também aulas, né? Na verdade, existem diversas formas de você reprogramar a sua mente. Então, lembra que eu falei que conforme eu tô falando, ou vocês estão falando... Já tá entrando. Se eu começo a prestar atenção... Filme de terror. Você coloca o filme, você sabe que você tá sentado no seu sofá, você sabe que aquilo é um filme de terror. Que não tem um mas bicho. de repente... Nossa, até eu tomei susto. Tomei um susto aqui, meu. Mesmo Você ouvindo... viu, né, Brunão? Você viu o susto que eu tomei? Caramba, hein? Mesmo... É de verdade. É de verdade, gente. Mesmo ouvindo que eu tô, fazendo uma simulação, eu dei um pulo, pulou também. Porque o cérebro não sabe interpretar Não o que é real sabe. do que é O irreal. subconsciente, ele não sabe o que é passado ou presente, né? Para Nem ele futuro. Na verdade, não existe passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro está acontecendo ao mesmo tempo. O cérebro não sabe distinguir real do irreal. Do Então, imaginário, né? a partir do momento que você tá e você entra naquela história, você tá prestando atenção, você não está mais consciente. Você já está no inconsciente. Então, quando acontece aquele movimento... Não vou fazer de novo. Quando acontece aquele movimento, o que acontece? O seu cérebro acredita que está acontecendo com você. É por isso que a Matrix utiliza da televisão e das redes sociais, etc., para ficar fazendo você acreditar que tudo no planeta é ruim. Vocês já perceberam? Exatamente. Horário do almoço. Tu pega a sua comida, você liga a televisão que tá passando o jornal. Aí tá lá o Datena. Pai mata o filho com 300 facadas. Não foi uma, não foi duas. Tu tá comendo ali com raiva, mas que filha de uma... Não podia dar uma só e deu 300. A tua frequência Percebe? vai diminuindo. Na hora, começa a cair, porque tu entra na raiva. Como não sentir raiva de uma coisa dessa? O medo, né? Então, as pessoas que estão assistindo televisão, elas já estão hipnotizadas. Tô assistindo uma série, tô assistindo esse podcast, estão hipnotizados nos ouvindo agora. Só que pro bem aqui, né? Mas só que aqui para o bem, né? Porque nós estamos trabalhando, né, com Uma forças frequência críticas. elevada. Agora, ali não. Então, a pessoa que está consumindo, está se alimentando. Imagina, alimento é uma onda de informação. Você está colocando a onda de informação para dentro junto de morte, de tiro, de pai matando filho. Como que você acha que fica suas células? Fica uma vibração baixa. É por isso que a medicina nunca esteve tão evoluída como está hoje, em 2025, mas nós nunca estivemos tão doentes na história.
É muito louco mesmo. Entende? Por quê? Porque nós nos alimentamos de ondas de informação, de dor e de problemas 24 horas por dia. Nossa. Aí você pega o celular. Muito bom, hein? Ah, deixa eu ver aqui. Fofoca. Nossa, fulano fez ciclano. Ah, que FDP. Ah, tem que matar Traição. mesmo. Nossa, eu também rasparia a cabeça dela. Ah, eu também terminaria... Por que vocês acham que o programa mais assistido, né, do nosso país é o Big Brother? Porque nós fazemos isso desde sempre. Vem da nossa programação mental. Eu estive em Roma recentemente e quando eu entrei no Coliseu, nossa, foi muito difícil para mim ficar ali por conta da mediunidade, uma energia muito forte, né? Uma energia de morte ali muito forte. Sério? Muito, muito. Caramba. Olha que incrível. Antigamente, e olha que nós estamos evoluindo, hein? Porque se, por exemplo, se eu trouxer uma pessoa que fala, olha, antes de começar o podcast, deixa o leão comer aquela pessoa ali primeiro para eu me divertir, e assim que ele terminar de comer ele, a gente começa aqui, tá? Vocês iam olhar para mim e falar, que louca, chamar a polícia para você. Uma coisa primitiva. Então, veja, hoje nós temos esse nível de consciência, então estamos evoluindo, sim. Naquela época, deixava os gladiadores se matando, os animais matando os gladiadores. E a galera vibrando. Vibrando, era o teatro, entendeu? Era alegria. Mata, mata. Não, vamos absolver. Não, mata. E depois daquilo, eles só tiravam os corpos e sob o sangue colocavam as mesas e comiam. Porque depois daquilo, vinha o quê? O banquete para comer. Imagina só, hoje pra gente isso é inconcebível. Mas o ser humano já foi assim. Que loucura, né? O ser humano já foi assim. Então, Doente, né? é uma doença, né? Mas hoje, isso para nós é inconcebível. Porém, talvez daqui 200, 300, 500 anos, quando uma pessoa ouvir falar que, nossa, seres humanos violentavam o corpo de outros seres humanos, talvez eles olhem e também achem esse mesmo nível de barbaridade. Só que isso acontece hoje, entende? Então, estamos evoluindo sim, mas o que nós já fizemos está marcado dentro de quem nós somos. Muito bom para o pessoal lá de casa pensar o que hoje acontece, que talvez daqui a centenas de anos a gente, Exato. a gente mesmo, né? As nossas próximas gerações vão olhar para trás e falar: nossa, esses caras aí, eles gostavam de Totalmente. assistir notícias falando coisas Totalmente. negativas, Totalmente. né?